Boa noite, pessoal. Vamos para uma aula aqui para o ensino fundamental. Esse conteúdo ele é bem voltado para a série de 9º ano, tá? Eu sou o professor Ricardo Matos e eu vou falar um pouquinho sobre a classificação periódica dos elementos. Então vamos lá, noções de estudo da tabela periódica, tá bom? Bom, alguns tópicos sobre o histórico da tabela periódica. Por quê? É importante a gente conhecer um pouquinho como é que se deu. Hoje a gente tem uma tabela periódica toda prontinha, sempre sofrendo as suas evoluções. Mas será que essa tabela que a gente conhece hoje, ela veio prontinha? Vamos ver aqui então como é que se procedeu isso, né? Então, alguns tópicos sobre o histórico, vamos pegar os principais cientistas, né, que contribuíram. Então, desde a antiguidade já tinha conhecimento sobre a existência de alguns elementos químicos, como o ouro, a prata, o mercúrio, dentre outros. Então, vamos conhecer aqui os principais, né, cientistas. Bom, 1669, tivemos aqui o cientista Hennig Brand descobriu o primeiro elemento químico, né, o fósforo. Já em 1829 tivemos John Doberenig, fez a média, desenvolveu aqui a média aritmética das massas atômicas do cálcio e do bário, chamado de Lei das Tríades. Já em 1862 tivemos aqui o Alexandre Charcutius, propôs a organização dos elementos em ordem crescente de massa atômica sobre uma espiral, traçada na superfície de um cilindro. Já em 1864, tivemos John Leylander. Os elementos eram dispostos em ordem crescente de peso atômico, dividido em 7 grupos. Isso foi chamado de Lei das Oitavas. Cada com 7 elementos, as leis das oitavas. Na sequência, em relação ao histórico da tabela periódica, em 1869, um outro cientista, muito importante as suas contribuições, chamado Dmitri Mendeleev, relacionou a massa atômica dos elementos com suas propriedades físicas e químicas. Em 1871, Dmitri Mendeleev e Lord Meyer, né, eles desenvolveram, então, os estudos sobre a tabela com 8 colunas. Criaram, então, 8 colunas para organizar os elementos químicos. Logicamente, eles analisavam aqueles elementos químicos que apresentavam características comuns para agrupar em numa só coluna, e assim sucessivamente, né? Por exemplo, comuns a elementos químicos apresentavam características comuns de metais, ou que não apresentavam características de metais, por exemplo, não metais, de gases, e assim se vai. Cada período foi dividido em 2 períodos, de 7 elementos e né, o oitavo formado pelos elementos ferro, o cobalto e o níquel. Em 1913, um outro cientista, inclusive ele era bem novo, né, Henry Moseley, determinou os valores exatos dos números atômicos de muitos elementos. Moseley, segundo a sua bibliografia, foi um pesquisador, um cientista que trouxe também a sua contribuição, mas morreu jovem porque foi para a guerra e acabou não conseguindo voltar, né? Ele foi morto nessa guerra que ele foi convocado. Bom, aqui nós temos alguns, né? Os principais cientistas aqui que conseguiram trazer todo um processo aí de organização da tabela periódica. Então tá aí Dmitri Mendeleev, alguns chamam assim, Mendeleev, Alexander Moseley e seus colaboradores, né? Julius Slotin, que foram os colaboradores também.
Mendeleev ele pegou, né, uma grande contribuição, apesar que ele não desenvolveu só, teve seus colaboradores, mas Mendeleev e Moseley eles se destacaram no estudo da evolução da tabela periódica e também foram responsáveis pela essa tabela periódica que a gente tem hoje. Vamos ver então as características básicas, como que a gente trabalha com uma tabela periódica. Imagine, pessoal, um código, uma legenda, né? A tabela periódica a gente tem que sempre estar observando a legenda para interpretar os elementos. Mas, primeiramente, nós vamos entender um pouquinho aqui como que se encontra a disposição dos elementos químicos na tabela periódica. Primeiro, vamos conhecer aqui as famílias, que também são chamadas de colunas ou de grupos, tá? Estão distribuídos de forma vertical, tá? Em 18 colunas, de forma vertical em 18 colunas, ok? A gente vai verificar, então, aqui com relação a essa distribuição. Vamos lá. Então, tá aqui, ó. Família 1A, já que eu vou observar que elas estão distribuídas em forma vertical, a vertical eu vou estar observando, tá aqui, ó, essa coluna que está em pé. Imagine aí um prédio, né, vertical. Então, família 1A, família 2A, por exemplo, a família 3A, a família 4A. Então, todas as famílias elas estão organizadas, distribuídas na forma de colunas. E aí, somando todas as colunas, vamos ter um total de 18, tá bom? O outro, estou chamando aqui de número 2, ou segundo, chamado de períodos ou séries. O termo mais comum que a gente utiliza são os períodos, mas também tem seu sinônimo aqui de séries. São representadas pelas fileiras horizontais da tabela periódica. Então, vamos lá, observando aqui essa imagem, nós temos aqui o primeiro período bem curto, né? O primeiro período aqui eu só vou ter o hidrogênio e o hélio, só o hidrogênio e o hélio. Então, um período bem curto. O segundo período, aí eu vou observar aqui todos os elementos que estão aqui nesse segundo período, o terceiro período, quarto período. Bom, então você tem que observar que nós temos um total de quantos períodos, pessoal? 7. Então, como eu falei, um total de 7 períodos, tá bom? 7 períodos. Primeiro período, segundo período e assim sucessivamente. Na sequência, a tabela periódica é dividida. Então, vamos conhecer aqui um pouco sobre a divisão bem básica da tabela periódica. Metais, não metais e semimetais. Então, todos os elementos químicos com característica de metais, logicamente, ficou agrupado nesse elenco aqui de metais. Os não metais, aqueles que não apresentam características, né? E aqueles que de repente apresentam características de metal e não metal, né? De transição semimetais. Bom, existe, pessoal, uma forma de caracterizar esses elementos na tabela periódica, tá? Então, isso aqui a gente tem que fixar direitinho para não confundir na hora de trabalhar com a tabela periódica, porque ela é bem direcionada, por exemplo, para uma legenda, para uma orientação. A tabela periódica a gente tem que aprender a trabalhar com ela, sem a necessidade de decorar os elementos, tá? Então, eu compreendendo a técnica e como analisar os elementos químicos, conhecendo as suas famílias, os seus períodos, as suas características, fica mais fácil. Família 1A, chamada também de grupo 1, eu encontro aqui os metais alcalinos, tá bom? Na família 2A, onde eu tenho o grupo 2, eu encontro aqui os metais alcalinos terrosos.
Já na família B, que compreende o grupo de 3 a 12, tá? Eu vou ter os metais de transição. Na sequência, a família 3A do grupo 13, chamado de família do boro. A família 4A, grupo 14, chamado de família do carbono. A família 5A, grupo 15, chamada de família do nitrogênio. A família 6A, grupo 16, chamada de calcogênios. A família 7A, grupo 17, chamado de halogênios. E a família 0, ou 8A, que é o grupo 18 dos gases nobres. Bom, no geral, a gente utiliza mais na nomenclatura esses termos em destaque. Por exemplo, a família 1A, metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. Família B, são os metais de transição. A 3A, família do boro. A 4A, família do carbono. Tá? A 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios. 7A, halogênios. E 8A, gases nobres. Então, por exemplo, se numa questão básica do 9º ano, eu peço para os alunos identificar quais elementos fazem parte da família dos halogênios. Aí você vai saber que os halogênios estão todos aqueles elementos que pertencem à família 7A. Se eu pedir quais os elementos que fazem parte da família do nitrogênio, então eu vou lá saber, nitrogênio, eu sei que está na família 5A. E assim sucessivamente. Aqui a imagem não ficou muito legal, mas é só para mostrar, então, alguns representantes da família, por exemplo, a família 1A, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Existem algumas regrinhas, de criar frases para facilitar mais, por exemplo, a identificação dos elementos, uma espécie de macete. Por exemplo, a família 1A, hoje li na cara roubaram o césio na França. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Por exemplo, a 6A, bem conhecida também, dos calcogênios. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então, os 7 poloneses. Os 7 poloneses. Então, eu lembro. Também pode ser criado nas outras famílias. O próprio estudante, de acordo com a sua criatividade, ele pode criar uma frase para ajudar a lembrar desses elementos. Mas aquilo que eu falei, a tabela periódica, ela não há necessidade de decorar, e sim de aprender a trabalhar com ela através de códigos de legenda. A família 2A, eu tenho aqui o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, bário e rádio. A 3A, família do boro. O boro, alumínio, galho, índio e talho. A família 4A, carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Família 5A, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. 6A nós já falamos. Então, na sequência, a família 7A, os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E a família 8A, a família da nobreza, dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? Por exemplo, se eu for pegar aqui a família 8A, eu quero criar uma frase para lembrar dos elementos. Não sei, eu vou falar uma aqui aleatória, por exemplo, Hélio negou Arthur, queria xerox de rei. Então, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Hélio negou Arthur, queria xerox de rei. Eu falei uma frase aqui não muito boa, mas só para relembrar que o aluno pode criar frases para lembrar das famílias, tá? Características de alguns elementos químicos da tabela periódica. Vamos falar dos principais. Então, os metais. Bom, pessoal, os metais são bons condutores de eletricidade, calor. Os metais são maleáveis e dúcteis. Possuem brilho metálico bem característico, são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Semimetais, também chamados de metalóides, são considerados semimetais, os elementos químicos que possuem tanto características, propriedades físicas e químicas de metais e de não metais.
constitui o grupo dos semimetais os seguintes elementos: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Na tabela periódica eles formam tipo uma escadinha. Os não metais, ou também pode ser chamado de ametais, são os mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. Também os ametais não são maleáveis e não são dúcteis, não possuem brilho. Tá? Fique atento para essas características. Os gases nobres, também chamados de inertes, são no total 6 elementos. Sua característica mais importante é a inércia química. Quais são? Está aqui: o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Não participa de ligações químicas, pois são todos estáveis. Quem é que não participa? Aqui a gente está se referindo à nobreza, os elementos que fazem parte da família 0 ou 8A, que são os gases nobres aqui, como nós estamos abordando. O hidrogênio é um elemento considerado à parte, por ter um comportamento único. Tá? Característica de alguns elementos químicos da tabela periódica. Tá? Elementos representativos, pertencentes aos grupos 1, 2 e dos grupos 13 e 17. Elementos ou metais de transição, pertencentes aos grupos 3 a 12. Elementos ou metais de transição interna, pertencentes às séries dos lactanídeos e dos actinídeos. Gases nobres pertencentes ao grupo 18. A tabela periódica possui muitas divisões para ajudar a classificar os elementos que estão compreendidos nela, e para isso foi desenvolvida a separação para os elementos que são naturais, os cisurânicos, e os artificiais, os transurânicos. Vamos ver o que seria isso, pessoal. Primeiro, tá, os elementos cisurânicos são todos os elementos cujo número atômico é inferior ao 92, ou seja, as que antecede o urânio, sendo todos elementos naturais encontrados na superfície terrestre. Aqui nós temos os únicos cisurânicos artificiais, são o tecnécio, o promécio, o astato e o frâncio, tá? Os artificiais. Vamos ver aqui agora os transurânicos. São os elementos que possuem número atômico, tá, maior que 92, então o número atômico maior que 92. Tá? Aqueles que vêm após o urânio, na tabela periódica, geralmente possuem meia-vida curta e são instáveis, sendo como elementos artificiais. O que seria esse termo meia-vida, né? Então, colocamos aqui, trata especificamente do tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo ser reduzida à metade. Exemplo aqui, a datação de fósseis, que é uma técnica aqui para verificar a idade por exemplo, de certos vestígios, né, de seres que viveram nos antepassados. Exemplos de elementos transurânicos: Neptúnio, Plutônio, o Amércio, Cúrio, o Berquélio, Califórnio, o Estênio, o Férmio. Tá? Por curiosidade, muitos nomes da tabela periódica estão relacionados em homenagem ao nome do cientista, do químico que descobriu. Técnica de formação dos elementos transurânicos. Né? Como é que ocorre isso? A técnica denominada transmutação artificial, que consiste em bombardear o núcleo de um átomo com partículas atômicas, como nêutrons e prótons. Abaixo temos a representação da transmutação artificial do urânio em Neptúnio. Então aqui é uma técnica em que se faz a produção desses elementos, por exemplo, no laboratório. Né? Nessa transmutação, o núcleo bombardeado com o nêutron origina um novo núcleo de urânio, o qual pode ser estável, emite radiação beta e transforma-se no elemento transurânico Neptúnio. Aqui nós temos uma simbologia que caracteriza de forma bem didática
tá? A tabela periódica. Os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, na família 2A, todos os metais de transição. Aí aqui desse outro lado aqui nós temos a família do boro, a família do carbono, tá? A família do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e gases nobres, tá, pessoal? Observe que eu tenho aqui os lantanídeos e os actinídeos. Por que eles ficaram aqui embaixo? Na verdade, os lantanídeos fazem parte aqui, ó, dessa corzinha que está aqui destacada, os lantanídeos, e os actinídeos estão aqui embaixo. Se eles fossem continuar aqui, a tabela periódica ia ficar muito grande, ia ficar ruim de ser representada. Então, eles foram colocados aqui embaixo, que é uma continuação dessa de cima, tá? Vamos ver as propriedades aqui, pessoal. Ora, a gente tem aqui, por exemplo, a eletropositividade. O que seria? Mede a tendência do elemento em perder elétrons. Define o seu caráter metálico. Tá? Então, estamos aqui, por exemplo, em relação à eletropositividade. Vou olhando aqui a seta e quais que eu tenho aqui. O frâncio, né? Maior eletropositividade, e o flúor menor. Tá? Eletronegatividade. Mede a tendência do elemento em ganhar elétrons. Define seu caráter ametálico. Mesma coisa. Então, o elemento mais eletronegativo está aqui o flúor, tá? Que representa aqui, eu observar para onde é que a setinha está indo. Tá, ok? E o menor está aqui, né? O frâncio, o contrário. Ordem de eletronegatividade. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo, carbono e hidrogênio. Aqui mais uma tabela periódica, onde a gente traz algumas imagens, né, de todos os elementos que podem estar em nosso dia a dia, em construção civil ou outros aspectos que estão sendo representados pela tabela periódica, né, os metais, os não metais, enfim, é só uma tabela periódica trazendo aqui uma simbologia de onde que esses elementos são encontrados, inclusive também na nossa química, no nosso corpo humano. Fique atento às curiosidades, finalizando aqui a nossa aula, né? 2 características do ferro que justifiquem sua classificação como metal. Pessoal, nós falamos, né? Bom condutor de eletricidade, calor, ducto e maleável. 2 características do oxigênio que tornam integrante do grupo dos ametais ou não metais. Mau condutor de eletricidade e em condições naturais ocorre no estado gasoso. Que metal é encontrado em grande proporção na Terra, quase não existe no corpo humano? Tá aqui, é o silício. 26% na crosta terrestre são constituídos de ametal e no corpo humano há apenas traço deles, tá? É um metal encontrado então na crosta terrestre. O silício, por exemplo, o pó, a poeira da sílica, né, derivado do silício, muito ofensivo, muito perigoso nos seres humanos devido a afetar o sistema respiratório pulmonar. Que ametal constitui mais de 10% do corpo humano e menos de 1% na Terra. Tá? Tá aqui. O carbono nos seres vivos, né, 18%, e na Terra cerca de 0,09%. Outra curiosidade. Que metal aparece em uma proporção acima de 5% na Terra e em menos de 0,01% no corpo humano? Então está aqui o alumínio, uma curiosidade também bem interessante. Qual dos elementos predominantes na Terra apresenta o maior número atômico e no caso do corpo humano? Em ambos os casos, pessoal, é o ferro, o número atômico 26. Tá? O ferro, muito importante aqui, né? No caso do corpo humano, responsável pelo transporte da hemoglobina. Segundo a análise da luz vinda das estrelas, qual é o elemento mais abundante do universo? Tá? Uma outra curiosidade é o hidrogênio, tá bom? O hidrogênio. Então, pessoal,
Valeu! Aqui são noções sobre a tabela periódica, um conteúdo aí para os estudantes do 9º ano. Muito obrigado e até a próxima.